Oi, que bom falar de novo com você. Eu gostaria de propor uma pequena reflexão. O que você acha das seguintes situações? Primeiro, uma mãe desassociada se priva de ir ao casamento da sua própria filha para não impor a sua presença aos convidados e dessa forma não esvaziar a cerimônia e a festa. Segundo, um homem considerado maduro sofre internamente por não falar com seu irmão desassociado há 6 anos. Porém, ao mencionar o assunto, ele carrega orgulhosamente a bandeira da lealdade à organização, como se estivesse dizendo: vejam como sou fiel a Jeová, não falo com meu irmão há 6 anos e nem vou falar, a menos que ele retorne à organização. Terceiro, uma irmã idosa, doente, viúva, passa meses e meses sem receber sequer um único telefonema. Mas quando um irmão do qual ela muito gostava, porque era o único que se importava e ligava para ela, esse irmão sai da organização, imediatamente ela recebe vários e vários telefonemas para comunicá-la: irmã, você não pode mais falar com fulano. Ele agora é um inimigo nosso, um inimigo de Jeová. Após o aviso importante e amoroso, tudo volta à sua velha rotina, ou seja, ignoram solenemente a ela e as suas necessidades. Se você ainda não sofreu o efeito desumanizante de uma doutrinação religiosa, então você deve ter ficado chocado. Mas eu vi e vivi essas situações e outras também. E posso afirmar, elas não são incomuns entre as testemunhas de Jeová. O segundo maior mandamento enfatizado por Jesus diz: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele contou a parábola do bom samaritano, Jesus mostrou que o próximo daquele judeu que estava caído na estrada não foi nenhum dos seus companheiros de adoração, representados pelo sacerdote e pelo levita. O seu próximo foi um excluído, um desassociado daquela organização. Será que as testemunhas de Jeová têm feito jus a este ensinamento na prática? Ou ficam só nas palavras bonitas e vazias? Nesse vídeo, falaremos sobre a nefasta, cruel e desumanizante doutrina da desassociação, principalmente os seus efeitos anticristãos. Como devem ser tratados os desassociados e especialmente os que saem da organização apenas por discordarem dela? Existe base bíblica para tais pessoas serem consideradas inimigas? A Torre de Vigia, ela tem sido defendida pelos seus apologistas como uma organização que ajuda muitos a darem um sentido às suas vidas. Sim, esse é o lado bonito da história. O que não sai e não vai sair nunca nas páginas da Sentinela, pode ter certeza, é o outro lado da história. Famílias destroçadas, laços de parentesco abruptamente cortados, amizades desfeitas, rompidas, tudo por força do legalismo religioso, do farisaísmo de homens arrogantes que pensam legislar em nome de Deus, que brincam de ser Deus com a vida das pessoas. Eu me lembro que quando eu me dissociei, no dia seguinte ao anúncio da minha dissociação, uma irmã muito zelosa, ela procurou imediatamente o meu estudante que ela conhecia no seu local de trabalho. Essa irmã, ela já nem era mais da minha congregação, ela já tinha ido para uma segunda e depois para uma terceira, tudo devido a alguns problemas de relacionamento. Pois bem, ela procurou o meu estudante com o intuito de mostrar a ele diversos textos bíblicos e dessa forma dar uma base para que ele não falasse mais comigo. Ela disse: não, você não pode mais falar com ele. Pois bem, eu gostaria então de fazer um exercício com você, de propor esse exercício a partir de agora e analisar esses textos bíblicos que supostamente dão base para essa doutrina e para a forma como os desassociados e dissociados são tratados pela organização Torre de Vigia. O primeiro deles
é o mais conhecido de todos e o mais usado, o apóstolo Paulo, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11, onde nós lemos assim: mas eu vos escrevo agora para que cesseis de ter convivência com qualquer que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que, embora a palavra desassociação não esteja na Bíblia, a ideia de uma disciplina existe. E ela está clara aqui quando no versículo 13 o apóstolo Paulo fala: removei o homem iníquo de entre vós. Então existe a ideia de uma disciplina no sentido de afastar de um convívio pleno uma pessoa que está se mostrando realmente contrária ao cristianismo pela sua conduta, né? Será, porém, que Paulo está falando de uma doutrina imposta por uma autoridade central mediante um tribunal eclesiástico a portas fechadas, semelhante a uma comissão judicativa das testemunhas de Jeová? Não há nada, absolutamente nada na Bíblia que indique isso. Paulo, ele não estava falando aqui de pecados pontuais, mas de pecadores empedernidos. Ele está falando aqui de pessoas que fazem do pecado, desses pecados relacionados aqui, um procedimento contumaz na sua vida. Pessoas que são fornicadoras, são gananciosas, são idólatras e assim por diante. No contexto do capítulo 5, se você observar todo o contexto, ele cita um caso de imoralidade flagrante naquela congregação de Corinto, né? Algo que era feito nas barbas de todo mundo, sem que ninguém tomasse uma providência. Na sua segunda carta, Paulo volta inclusive a falar do assunto no capítulo 2, quando ele insta ali para que o homem fosse perdoado e que confirmassem o seu amor por ele. Novamente nós podemos perguntar: seria isso uma espécie de readmissão oficial de cunho organizacional por meio do mesmo tribunal eclesiástico? Note o que ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 6. Nós lemos assim: esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem. Notaram? Se o apóstolo Paulo diz aqui que essa censura era da parte da maioria, isso significa que havia uma minoria que não censurou este homem daquela maneira proposta. Ou seja, havia pessoas que não deixaram de ter convivência ou de se associar com aquele homem. Isso mostra claramente que não havia uma imposição organizacional por meio do apóstolo Paulo de qualquer liderança eclesiástica. O que havia, em termos de disciplina e de censura na congregação, era em base pessoal, individual. Tanto que o apóstolo Paulo, ele não ameaça ninguém de expulsão ou de excomunhão da congregação por não ter seguido aquela orientação. A maioria, como vimos, seguiu. Outro aspecto interessante, voltando lá ao texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, é que aquela expressão traduzida aqui como cesseis de ter convivência, a palavra grega original usada pelo apóstolo Paulo significa literalmente não vos mistureis com. Interessante que, se nós formos no texto de 2 aos Tessalonicenses, também escrita pelo apóstolo Paulo, 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 14, diz ali: mas se alguém não for obediente à nossa palavra por intermédio desta carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele para que fique envergonhado. Esta expressão, parai de associar-vos com ele, é exatamente aquela mesma palavra grega usada lá em 1 Coríntios 5,11 e que significa literalmente não vos mistureis com. Por que será que foi traduzido de maneira diferente? No próximo vídeo a gente vai continuar essa consideração. Obrigado.